Bem-vindos a mais um vídeo sobre resistência dos materiais. Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do Hibbeler, questão 1.11. A viga suporta a carga distribuída mostrada. Determine as cargas internas resultantes nas seções transversais que passam pelos pontos D e E. Considere que as reações dos apoios A e B sejam verticais. Então, galera, vou resolver aqui o problema 1.11 do Hibbeler e também da lista. A questão D, se não me engano. Bem, ele nos deu uma viga com dois carregamentos, um carregamento retangular e um carregamento triangular. Nós vamos ter que prestar um pouco de atenção, principalmente nesse triangular, para que a gente não erre os momentos quando for na hora de fazer as seções, né? Nós vamos precisar fazer duas seções, porque ele quer descobrir as reações aqui no ponto D e quer descobrir as reações aqui no ponto E, que está sobre esse carregamento triangular. O carregamento retangular tem a magnitude de 4,5 kN, e o triangular, aqui no ponto mais alto, 6 kN e vai descendo, né? Vamos lá. Coloquei aqui o FR1, que também vai ter um FR2, força resultante. Então, coloquei aqui a reação de apoio em AY e a reação de apoio em BY, né? Que a questão vai dizer que eles só executam apoio na direção de Y e não executam apoio na direção de X. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a força resultante, né, do nosso primeiro carregamento, que é de 4,5 kN. Nossa primeira força resultante, eu vou pegar todo o comprimento do carregamento, 1,8 mais 1,8 mais 2,4, que vai dar 6, e vou multiplicar pela magnitude do carregamento, que é 4,5 kN por metro, né? Vai dar 27 kN. A nossa força resultante 1, 27 kN. E a nossa força resultante 2, eu vou pegar 1,35 mais 1,35 e vou multiplicar por 6, que é o valor do ponto mais alto do meu carregamento triangular. Quando eu fizer isso, eu vou ter que dividir por 2, porque como é um carregamento triangular, ele é a metade de um retangular, que seria esse aqui, que é base vezes altura, né? Como se houvesse um retangular aqui. E quando a gente faz a base vezes a altura, é como se a gente calculasse esse retangular. Por isso tem que dividir por 2, que nós temos o triangular, né? E aí eu vou ter uma força resultante 2 de magnitude 8,1 kN. Eu vou fazer um somatório de forças ainda nessa configuração, sem fazer exceções. Fazer o somatório de forças em Y, igual a zero. Vou ter o meu AY, minha força de reação no ponto A, no apoio A, e o meu BY, minha força de reação no apoio B, que vai estar para cima, no caso eu considerei o sentido positivo. Depois eu vou ter a minha força resultante 1, que foi 27 kN, está para baixo, coloquei negativo. Minha força resultante 2, que foi 8,1 kN, também está para baixo, e eu vou colocar negativo. Passando para cá, fazendo a soma, eu vou ter que AY mais BY é igual a 35,1 kN. E aí eu vou fazer a equação do momento, para depois jogar aqui dentro e descobrir quanto que é a magnitude de cada um individualmente. Positivo, sempre eu gosto de colocar sempre no sentido anti-horário. Fazendo o somatório dos momentos em A, eu desenho aqui um esboço para nos facilitar, né? Para não ter que olhar para cá com muita informação, um esboço aqui para nos facilitar para ver os momentos. Eu vou ter força resultante 1, força resultante 2 e o meu BY. O meu AY não vou contar, porque eu estou fazendo momento em cima dele. Então, até o meu BY, que é aqui, eu vou ter 6 metros, que é a soma de 1,8 mais 1,8 mais 2,4. Então, eu vou multiplicar o braço de alavanca vezes a força, que ele vai dar no sentido anti-horário, por isso que vai ser positivo, 6BY. Depois, eu vou pegar e multiplicar esse 6,9 aqui, né, que eu peguei do 6, e onde a força resultante 2 está localizada no carregamento triangular. A força resultante 2 ela vai estar localizada no carregamento triangular ou a 1/3, se você pegar da parte mais alta para lá, ou a 2/3 se você pegar da parte mais baixa para cá, né? A 1/3, ela vai estar mais ou menos aqui. Então eu somei, dividi por 3 para descobrir onde era 1/3, e depois somei com esses 6 metros, que é a distância de A até a minha força resultante 2. Descobri que é 6,9 metros, peguei 6,9 metros e multipliquei
por 8,1 kN, né? Que é a magnitude da minha força resultante 2. Lembrando que ela está para baixo, quando eu fizer o momento ele vai dar no sentido horário, ou seja, esse momento vai dar negativo. Né? E a outra força é a força resultante 1, que ela está justamente no meio desses 6 metros, que é o comprimento do meu carregamento retangular. Ou seja, vai ser 3, e eu vou multiplicar por 27 kN, que é a magnitude dessa força. Né? 3 aqui, vezes 27, que é a força resultante 1, para descobrir meu momento. Fazendo a soma algébrica aqui, né? Multiplicando e somando e passando para o outro lado, eu vou ter que 6BY é igual a 136,89 kN. Vou passar o 6 para cá dividindo e eu descubro a magnitude de BY, que é 22,82 kN. E aí, como eu já tenho BY, é só eu alimentar essa equação que eu descubro a Y, que é de 12,29 kN. Já descobrimos as reações de apoio, que sempre é o primeiro passo para descobrir, né? Depois de descobrir o carregamento, a força, as reações de apoio. E agora a gente vai fazer a nossa primeira seção aqui, a 1,8 metros, que ele quer saber a magnitude no ponto D das reações. Né? Então, eu fiz aqui a seção de 0 e x1 até 1,8, né? Que é o nosso D aqui, 1,8. Eu vou ter um carregamento triangular, né, menor do que esse carregamento, porque o meu comprimento é menor. E aí eu vou ter uma força resultante 3, que eu chamei de FR3. Vou pegar a magnitude do carregamento, que é 4,5, que eu teria daqui de cima. Vou multiplicar por 1,8, que é o tamanho. E vou achar uma força resultante 3 de 8,1 kN. Daí eu vou fazer o somatório de forças em Y, né? Eu estou considerando também de baixo para cima positivo, quase sempre, ou sempre. E aí eu vou ter meu AY para cima, né? Positivo de 12,29, que eu tirei daqui, menos a minha força resultante 3, que é de 8,1, né? Que ela está para baixo, por isso que é negativo. E também preciso considerar a minha cortante, né? Que está aqui, que é de menos VD, que eu chamei de VD, a força cortante em D, no ponto D, né? E, no caso, eu estou fazendo isso para descobrir justamente essa força cortante. A minha força cortante, fazendo essa soma aqui, e passando para o outro lado, eu vou ter que minha força cortante é uma magnitude de 4,19 kN. Ou seja, eu coloquei ela no sentido correto aqui, né? Que é o sentido habitual, que é sempre fazendo a viga girar no sentido horário, né? E aí, o meu momento em D, eu também quero descobrir, sempre alongando as fibras de baixo e comprimindo as fibras de cima, alongando as de baixo e comprimindo as de cima. Fiz o somatório dos momentos, considerando também positivo no sentido anti-horário. Os momentos em D, coloquei aqui entre parênteses para diferenciar desse MD aqui. Então, vou ter uma força resultante 3, né, vezes esse braço de alavanca, 8,1, que é a minha FR3, vezes o braço de alavanca, que é 0,9, que é justamente a metade de 1,8. Como ela vai estar no sentido anti-horário, é positivo. E o meu AY também vai gerar um momento, só que no sentido horário, que é negativo, né? 1,8, que é o tamanho do braço de alavanca, vezes a magnitude do meu AY, que é 12,29 kN. E aí, sempre prestar atenção que a gente sempre faz um momento aqui em cima, né? Da seção para lá, para o resto. E vou colocar também o meu MD, né? Que é positivo, sentido anti-horário. Fazendo a soma aqui e passando para o outro lado, nós vamos ter que o meu MD vai ter uma magnitude de 14,832 kN. Descoberta a parte D, nós vamos para a parte do ponto E, né? O meu ponto E, fiz aqui um outro desenho, uma outra seção. Percebam que aqui só tem 1,35, porque o meu ponto E se situa bem no meio daquele carregamento triangular. E aqui, onde vem a nossa atenção, né? Que a gente tem que calcular esse novo carregamento, esse W3, né? Isso aqui não foi necessário no retangular, porque a altura do retangular é constante. Mas a altura do triangular não é constante. Então é como se eu estivesse pegando esse carregamento de 6 metros, e ao invés dele começar, 6 metros não, de 6 kN, e ao invés dele começar aqui, né, que seria 1,35 mais 1,35, ele está começando no meio.
Ou seja, ele está mais baixo. Eu preciso descobrir quem é que vai ser a minha magnitude aqui nesse ponto mais alto. Daí eu posso utilizar ou semelhança de triângulos ou regra de 3. Certo? Eu usei uma regrinha de 3 aqui. Primeiro eu botei quem é a minha força resultante 4 e quem é meu carregamento 3, né? O meu W3. Então eu coloquei 6, porque era o valor do meu carregamento antigo. Está para 2,7, que é o valor do meu comprimento antigo, que é 1,35 mais 1,35. E coloquei W3, que está para 1,35, né? Fazendo a regra de 3. 6, que era o carregamento maior, para o comprimento dele, e o meu W3 para o comprimento dele, né? E aí, fazendo meus pelos extremos, eu vou ter que o meu W3 é 3 kN, né? Também dá para fazer por semelhança de triângulo. Como você diminuiu a base pela metade, o meu carregamento diminuiu pela metade, né? Pela percepção, né? Então, sabendo o meu carregamento, eu posso descobrir a minha força resultante. Da mesma maneira, né? Pego 3, que é o meu W3, o valor do meu carregamento no ponto mais alto, multiplico pela sua distância, o comprimento, e divido por 2, porque essa equação de base vezes altura é para o carregamento retangular e o triangular é a metade dele. E aí eu vou achar que a minha força resultante de 4 é de 2,025 kN. Depois dessa informação, nós podemos descobrir quem é a minha cortante no ponto E e quem é o meu momento no ponto E. Fazendo o somatório de forças em Y, eu vou ter que, como a minha resultante está para baixo, ela vai ser negativa, menos 2,025, mais a minha força cortante, que está para cima, que eu considerei sentido positivo. A minha cortante vai ser da magnitude de 2,025 kN. Já descobri a cortante em E. Agora eu vou descobrir o momento. Como eu fiz na outra, também fiz aqui um esqueminha para a gente não se enganchar com o momento, né? Vou ter a minha força resultante 4, e como é um carregamento triangular, o meu momento ou ele vai ser 2/3 dessa extremidade, ou ele vai ser 1/3 dessa extremidade. Como a gente está calculando o momento em E, eu vou ter que contar a partir dessa extremidade para a direita, da esquerda para a direita, ou seja, vai ser 1/3. Então, o todo é 1,35, 1/3 dele é 0,45, né? Essa força está a 0,45 dessa extremidade. Calculando o somatório dos momentos no ponto E, eu vou ter menos 2,025 vezes 0,45, que é a minha força resultante 4, vezes o local que ela está, né? Vezes o braço de alavanca. Negativo por quê? Porque vai girar no sentido horário. Negativo. Menos o meu momento em E, que é a minha reação de apoio aqui, né? Que é a minha reação quando eu faço a seção, perdoe. Que é esse momento aqui que aparece, né? Também quiser colocar aqui a cortante, vou desenhar para não se esquecer. Cortante para cima, que sempre tentando girar no sentido horário, e colocar nosso momento em E. Bem, basta passar para o outro lado e fazer essa multiplicação, que eu descubro que o meu momento em E tem a magnitude de menos 0,911 kN. É isso, a questão é um pouco simples, só tem que tomar cuidado com essa questão do carregamento retangular, né, que a gente pode se enganchar tanto na hora de fazer momento, quanto na hora de descobrir a força, mas no mais é só ir fazendo somatório de forças e de momentos que a questão sai.